Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, bom dia! Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Esse momento especial para compartilharmos as melhores informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, vamos falar da importância dos nutrientes para a saúde dos idosos e as principais medidas para que essas substâncias sejam absorvidas adequadamente. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com o médico geriatra Adilson Silvestre. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. Programa Mídia e Saúde na TV. O que são nutrientes? Para que servem essas substâncias? Com o avançar da idade, o organismo vai perdendo a capacidade de absorvê-las? Sobre essas e outras questões é que eu converso agora com o nosso especialista de hoje. Doutor Adilson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Para não complicar a sua vida, eu vou delimitar, querendo saber, primeiramente, doutor, nosso tema é essa questão dos nutrientes, né, com relação aos idosos, né, tua área é geriatria. Sim. Eu queria que você definisse o que são, que a gente vai falar de uma forma geral, a primeira associação é algo que nutre, né, mas é muito simplista esse conceito. Sim. O que são nutrientes? Na nossa comida, a gente tem principais grandes moléculas, né, as macromoléculas, que são proteínas, carboidratos e gorduras. Temos os micronutrientes, né, que são as vitaminas e minerais que a gente precisa se alimentar para o funcionamento adequado do organismo. Tá, e esses elementos são encontrados necessariamente na alimentação? Sim, e existe a suplementação também, né? Nos alimentos a gente encontra variedades diferentes e proporções diferentes de proteínas, carboidratos, gordura e de vitaminas também. Cada tipo de alimento, ele tem uma proporção diferente de cada uma dessas nutrientes. Agora, de que forma ou de quais formas a pessoa pode absorver adequadamente essas substâncias? Isso aí é uma pergunta um pouco complexa, porque depende de inúmeros fatores, de idade, da etnia do paciente, varia também da forma como ele se alimenta. Hoje, a medicina tem se desenvolvido muito no sentido de compreender o intestino como um segundo cérebro, e nessa compreensão de segundo cérebro, a flora bacteriana do paciente
as bactérias que ele tem, o perfil de bactérias que ele tem no intestino pode favorecer ou não a absorção de nutrientes. Então, existe uma série de fatores que interferem nessa absorção. A pergunta que eu fiz no início, à medida que a idade avança, o organismo perde a capacidade ou diminui de absorver esses nutrientes? Certamente. Como tudo no corpo, o intestino também envelhece, né? Então, o intestino de um idoso de 80 anos tem 80 anos. Então, o intestino ele é como uma grande peneira. Gosto de imaginar assim, que eu acho que fica bem didático, sabe? E com o passar do tempo, vão se tampando os orifícios da peneira. Então, com o passar do tempo, sim, e existem até muitos remédios, por exemplo, um remédio que ele é amplamente passado por médicos, muitas vezes até sem indicação. A gente vai conversar sobre medicamentos depois, né? Mas um deles famoso é o omeprazol. O omeprazol ele diminui a acidez do estômago, ele também é responsável por diminuir a absorção de nutrientes do alimento, porque a gente precisa da acidez gástrica, da acidez do estômago. E nesse sentido, quando a gente toma esse tipo de remédio, diminui a acidez, diminui o metabolismo dos alimentos. A forma como a gente digere quebra as moléculas para eles ficarem pequenos a ponto de passar nos buraquinhos da peneira que eu tinha falado. Então, a idade se interfere, diminui o que se chama microvilosidades, e essas microvilosidades são responsáveis por absorver os nutrientes. Agora gera dá a impressão de um certo conflito. A pessoa tem uma acidez no estômago. Então, num primeiro momento, ele quer um alívio para a acidez e busca esses prazóis aí. Tá, então, se ele agride, ou seja, se ele interfere na questão da acidez, considerando que a acidez também ajuda, né, na digestão dos alimentos, ou seja, é importante, né? Sim. Como que faz isso aí, então, doutor? Como que se trabalha isso? Legal. É assim, tudo no corpo tem que ter equilíbrio. Então, existem alguns alimentos que pioram a acidez do estômago, ou que até atrapalham o estômago, que são mais difíceis do estômago digerir. Por exemplo, açúcares, frituras, componentes feitos do trigo, são coisas que pioram a nossa qualidade de alimento no sentido do estômago. Isso faz com que a gente tenha uma inflamação na parede do estômago, fazendo o que a gente chama de gastrite. O remédio, omeprazol, e tem os da família prazol, né? Pantoprazol, esomeprazol, o que eles fazem? Eles diminuem a capacidade do estômago de produzir ácido, que é importante na digestão dos alimentos, e faz o alívio dos sintomas da gastrite, faz ficar com menos queimação, menos azia, mas também diminui a absorção, tanto de alimentos quanto de outros medicamentos. Então, sim, a gente precisa, na verdade, ter uma boa alimentação para que não tenha gastrite, né? Esse é o ideal, né? O idoso, o que você considera? Que faixa etária, ou melhor, a partir de que idade que você considera uma pessoa já idosa? Isso também é muito controverso, tem se mudado um pouco. Teoricamente, como a gente vem ganhando expectativa de vida, esses números vêm mudando com o tempo. Antigamente, até uma vez eu vi uma entrevista falando que uma idosa de 51 anos foi encontrada. Isso foi um jornal da década de 80, sabe? Então, a idade ela vai se moldando na medida que o ser humano vai vivendo mais tempo. A princípio, hoje, a gente tem como base 60 anos ser a idade que começa o idoso, né? Em direitos, né? Já começa a poder estacionar nos locais que está escrito idoso. Mas o envelhecimento começa aos 40 anos, que é quando a gente atinge o ápice da nossa vida e depois começa a queda, né? Então, fisiologicamente, a gente começa a envelhecer aos 40. Hoje se considera idoso aos 60, mas eu acho que um idoso, propriamente dito, começa com 70 anos. 70, 75 anos. Assim. As pessoas estão muito bem na sexta década ainda, sabe? Entendi. E já que a base do nosso tema, né, doutor, os nutrientes com relação aos idosos, né? Sim. Então, duas perguntas na mesma. Existem hábitos que favorecem a absorção de nutrientes, né? Inclusive no idoso, né? Sim. E existem outros, você já citou alguns, né? Existem outros que prejudicam ou dificultam essa absorção. O que você poderia citar de uma forma pontual? Os que são mais favoráveis, né? Você fez um comentário da alimentação, mas de uma forma mais específica, os favoráveis e os prejudiciais na absorção desses nutrientes. Legal. Quais fatores? A idade a gente não pode mudar. A idade é a que a gente tem. Quais são o que a gente poderia fazer que poderia mudar isso, né? Qual é o fator que a gente pode trabalhar? Então, é a alimentação.
onde se a gente conseguir comer mais da... Existe uma dieta, chama crudivorismo, tá? Essa dieta, ela fala, tem bastante estudo em nutrologia sobre essa dieta, fala onde a gente comendo mais de 50% do alimento cru, que a gente alimenta a flora bacteriana positiva, benéfica do intestino, favorecendo a absorção, favorecendo a produção de serotonina, que 90% é no intestino, fazendo a gente se sentir mais feliz. Olha só. Então, essa dieta, o que é alimento cru? O alimento cru é fruta, verdura. Então, a gente precisa comer mais alimentos sem processo de cozimento. Nessa conta, até arroz e feijão entra na parte cozida já. Então, tem que se alimentar mais da metade de comida cru de outras coisas, né? Outros vegetais, como cenoura ralada, beterraba, tomate, folhas, né? E frutas, né? E isso favorece a flora bacteriana positiva, que faz a gente absorver melhor os nutrientes da alimentação, faz um ambiente favorável à absorção de nutrientes no intestino. Ou seja, tem que fazer um contrabalanceamento. Certamente. Come lá o arroz, o feijão cozido e pega os alimentos que podem ser... Exatamente. Que existem as duas possibilidades, Exatamente. Né? Então, toda refeição, você come metade, por exemplo, de manhã, come um ovo mexido, um ovo cozido e uma fruta, pronto. Na hora do almoço, você come lá seu arroz, feijão, sua mistura e metade do prato ser salada cru. Então, se você conseguir fazer isso, você vai ter uma melhor absorção de nutrientes. E o que não passa disso, obviamente que comer comidas industrializadas é muito pior, embutidos, defumados, essas coisas aí que atrapalham mesmo a sua absorção. Bebida alcoólica, né, uma coisa que é muito comum hoje o uso das pessoas, né, isso atrapalha. Olha aí, pessoal, para vocês que estão em casa, uma informação super importante, não precisa de radicalismo, né, doutor? Certamente. Mas o equilíbrio e principalmente essa dosagem, né, mesclar alimentos cozidos com uma parte crua, é uma forma de ajudar na absorção dos nutrientes. E nesse caso, doutor, aí não só o idoso, né, a pessoa de média idade, o jovem também é a mesma coisa, Totalmente. A regra é a mesma, né? Certamente. O idoso são as consequências das decisões tomadas pelo jovem. Então ele vai chegar lá na frente fruto de todas as escolhas que ele fez durante a vida. Então, certamente, que você que está ouvindo aí, se você não é idoso, essa dica com certeza serve para você. Cuide do seu intestino, ele é muito importante para a gente. Tá, agora deixando a parte que eu quero conversar com você no próximo bloco sobre a questão da medicação, né? São várias questões importantes nesse processo aí de metabolismo e absorção de nutrientes, né? Sim. Tirando essa questão, o que você poderia citar então como algo nocivo ou fatores nocivos que prejudicam a absorção adequada dos nutrientes? Bom, o que a gente pode fazer primeiramente, observando na forma como a gente se alimenta, a mastigação é muito importante pela maceração, a qualidade do alimento, a gente escolher sempre o melhor alimento mais natural possível, não industrializado, evitar bebida alcoólica ou coisas que fazem a gente ter um aumento da acidez, alimentos processados, alimentos industrializados. A prática de atividade física também é muito importante nesse contexto, tá? Quando a gente faz atividade física, a gente melhora o nosso metabolismo, fazendo o nosso intestino funcionar mais adequadamente. Evitar o estresse, né? O estresse é uma condição que é muito difícil de você evitar hoje em dia, mas o estresse também é um componente que atrapalha o nosso intestino a funcionar adequadamente. A gente costuma comer e já parte para o trabalho, né? Então a gente não dá o tempo para o organismo, porque quando o nosso gesto, o nosso hábito de digerir o alimento, o nosso corpo precisa de muita energia no intestino. Ali ele puxa bastante parte da nossa capacidade sanguínea para absorver a comida. Nesse sentido, a gente acaba atrapalhando a digestão, porque dali a gente já vai trabalhar, muitas vezes fazendo algum trabalho que não seja só sentado, né? Mas isso aí atrapalha a digestão também. Entendi. De uma forma genérica, doutor, vocês costumam orientar a alimentação saudável como sendo um dos pilares para a saúde, para a qualidade de vida. Certamente. Tá. No que se refere aos idosos, além do que você já falou, frutas, verduras, legumes, existem grupos de alimentos específicos para os idosos? Ou seria seguir essa regra aí mesmo? Não específicos, mas assim, dentro do meu consultório, o que eu percebo bastante de déficit de algum tipo de nutriente é de proteína. Então, muitas vezes, por não ter uma dentição adequada, para poder macerar uma carne, né, para poder mastigar uma carne adequadamente, mas a proteína certamente é o nutriente que mais falta na alimentação deles, o que é muito grave,
Porque não comer proteína adequadamente, para vocês terem uma ideia, um idoso tem que comer 1,2 gramas por quilo por dia de proteína. O que vai dar, em média, para um idoso aí de 70 quilos, mais ou menos uns 250, 300 gramas de carne. Carne branca de preferência, né? Mas de carnes em geral. O que é bastante para um idoso comer. 2 bifão, um almoço e uma janta, e não é todo mundo que come isso, a minoria das pessoas come. A falta da proteína faz perder massa muscular mais rapidamente, fazendo uma condição que chama sarcopenia, que é a fraqueza nas pernas, famosa fraqueza nas pernas que chega no meu consultório. Então, muitas vezes é simplesmente por falta de se alimentar adequadamente com proteína. Então, lá no consultório, o principal nutriente que falta na alimentação deles é a proteína. Tá certo. Doutor, no próximo bloco, eu queria que você falasse um pouquinho da questão, porque idoso geralmente toma diversos tipos de medicamentos, tá? Duas questões que eu queria que você comentasse. Uma, essa questão da interação, de repente, o uso de diversos medicamentos prejudicá-lo, né, no dia a dia, e também a própria questão da absorção dos nutrientes, tá? No próximo bloco, gostaria que você falasse sobre isso. Mas agora vamos tomar uma aguinha e na sequência a gente conversa, certo? Beleza. Pessoal, vamos fazer aqui uma breve pausa para o nosso intervalo e na sequência vamos dar continuidade nesse assunto. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos ver agora com o nosso especialista qual a interferência da medicação na absorção dos nutrientes. Doutor Adilson, dando continuidade aqui no nosso assunto, idoso, via de regra, a maioria, né, costumam usar muitos medicamentos, né, para hipertensão, diabetes, enfim. Existe uma possibilidade do uso desses diversos medicamentos interferir, prejudicar a absorção dos nutrientes? Sim. Até a gente tinha comentado no outro bloco sobre o omeprazol. Ele é o principal medicamento que interfere na ação dos outros remédios. Por quê? Porque os outros remédios precisam da acidez para ser absorvido. E ele corta essa acidez. Sim, existe uma condição, a gente sempre fala em geriatria de iatrogenia. O que é iatrogenia? Iatrogenia é o erro provocado por um médico, intencional ou não. Por exemplo, se eu passo um remédio para um paciente e de repente ele tem um efeito colateral, trouxe uma sonolência para ele, ficou sonolento.
Isso é uma iatrogenia, não intencional, mas era o risco que eu tinha quando eu passei o remédio. Assim, isso pode ser provocado também por uma polifarmácia. O que é polifarmácia? Poli é de muitos, né? E farmácia é medicamentos. Então é um diagnóstico dentro da geriatria, onde mais de 5 medicamentos que um paciente toma, a gente não tem como saber a interação que faz entre eles. Um pode potencializar a ação do outro, ou diminuir a ação do outro. E eu sempre dou um exemplo assim, às vezes o paciente toma 6 medicamentos, e um deles não é tão importante, não é vital, porém os outros fazem ele viver comprovadamente, cientificamente, mais tempo. Esse remédio pode atrapalhar o contexto desses remédios. O paciente é cardiopata, tem uma condição cardiológica, e ele toma esses remédios para fazer ele durar mais tempo, ele viver mais tempo, ter uma expectativa de vida maior. Um remédio pode atrapalhar tudo isso. Então isso é muito comum, porque a população que eu atendo, ele é um paciente de múltiplas doenças, múltiplas comorbidades. E isso faz, na medicina tradicional, ter múltiplos médicos, especialistas, cada um cuidando de uma parte do paciente. E muitas vezes eles não avaliam essa condição de interação medicamentosa porque dentro do contexto dele, como especialista segmentar de alguma coisa, ele vai cuidar do órgão que ele está proposto a cuidar. Ele não vai fazer essa preocupação do cuidado, ou muitas vezes não quer tirar o remédio do colega, né? Então, existe muito isso, sim. Então, o meu papel como geriatra é organizar e administrar esses remédios, fazendo muitas vezes uma avaliação de prioridades. Qual remédio eu vou manter, qual eu não vou. Então, eu preciso ter um conhecimento básico, científico atualizado das principais condições de todas as especialidades para poder fazer esse manejo. E eu suponho que além dessa avaliação, desse monitoramento, né, dessa manutenção ou não, eu penso que você deve fazer também, se for preciso, uma substituição, porque às vezes uma linha de medicamento pode estar provocando um efeito adverso e você, conhecedor ali de outras possibilidades, de repente... Acontece isso também, não acontece? Certamente. Eu falo que a medicina é a arte da medicina, mas eu puxo a sardinha para o meu lado mesmo. Porque assim, o que é a arte? A arte é uma coisa que você não é copiável, ela é única para aquela pessoa, ela é inspirada pelas necessidades do paciente, então eu falo que é arte por conta disso, sabe? A medicina da geriatria, ela é uma medicina... Raramente 2 pacientes meus tomam os mesmos remédios, porque cada um tem uma necessidade diferente. E aí, na geriatria, você vai aprendendo com o tempo, com a experiência trabalhando, que você pode fazer, às vezes, um remédio para matar 3 sintomas que incomodam o paciente. Às vezes você usa o efeito colateral de um remédio para o sono, mas ele era importante para outro sintoma também. Então você consegue, dependendo do paciente, das necessidades, fazer esse tipo de manejo. Uma coisa muito interessante também, existem remédios que são contraindicados para idoso. Por exemplo, nem todo remédio que adulto toma, crianças podem tomar. E na geriatria tem o mesmo contexto. Existem critérios, chama critérios de Beers-Fike ou critérios de Start-Stop, que são medicamentos que são, não digo contraindicados, mas que são que tem alguns problemas de ser indicado para os pacientes de idade mais avançada. Então a gente tem que ter esse cuidado de escolher os remédios menos nocivos para o idoso. Então a gente também tem que ter, dentro da geriatria, a gente tem que ter esse cuidado também. Doutora Dilson, tem um tema que é meio controverso, queria que você comentasse aqui. Colesterol. A gente sabe que o colesterol elevado, né? Sim. O colesterol é um elemento importante, mas desde que seja em equilíbrio, né? Certamente. Ele elevado pode causar diversos problemas, inclusive para o coração, né? Entupir veias, enfim. Isso mesmo. A questão é o seguinte, eu já ouvi, já li algumas coisas atestando que o colesterol ele é importante, inclusive o elevado. O que você tem a dizer sobre isso? O colesterol, a gente está falando de colesterol, não é uma molécula ruim. Existe o colesterol ruim e o colesterol bom. Então, existe várias nesse contexto, né? E, na verdade, o que a gente procura no nosso exame de sangue não é nem o colesterol, é a proteína que carrega o colesterol no sangue, que é o LDL, que é o HDL, que é uma lipoproteína que carrega o colesterol. O HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, é o colesterol bom. Muito leigamente a gente chama que é o detergente das artérias, né? Que eles retiram as placas de gorduras das artérias
que vão fabricar um evento cardiovascular, como um infarto, um derrame. E a lipoproteína de baixa densidade é a que armazena nas artérias. A gente precisa do colesterol para produzir hormônios, que eles são produtos de colesterol. A nossa testosterona, o estrogênio da mulher, progesterona, então eles são importantes em níveis adequados. Só que a nossa alimentação rica em carboidrato, moderna, nossa alimentação é muito fácil. Antigamente, meus pacientes, para comer um frango, tinham que correr atrás do frango, depenar o frango, acender o fogão a lenha. Gastava muita energia para fazer a comida. Hoje, no toque de um celular, a comida chega na sua casa. Então, nós temos carboidratos muito fáceis hoje. Inclusive, é o motivo pelo qual a população tem ficado cada vez mais obesa. E, graças a Deus, gerações novas têm se cuidado um pouquinho mais sobre isso. Mas esse excesso de carboidrato no fígado também é convertido em colesterol. O fígado converte o excesso de açúcar no sangue, porque quando o açúcar sobe, o corpo ele tem vários mecanismos de baixar o açúcar. Um deles é transformar em colesterol o excesso de açúcar circulante na corrente sanguínea. Então, excesso de frituras, né? Também a carne gorda também pode aumentar o LDL. E o excesso de carboidratos de cadeia simples, né? Que são carboidratos ruins, açúcares e trigo e outras deles. Os idosos chegam a certa idade que existe uma propensão muito grande, né, de elevar o colesterol, né? Sim. Uma vez constatado que ele é portador do colesterol elevado, ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida ou não necessariamente? Depende. Essa pergunta depende. Teoricamente, a gente tem que tentar, primeiramente, a conduta sempre é tentar modificar os hábitos de vida do paciente. Tentar orientar ele em alimentação, orientar ele o que ele deve fazer, na atividade física, que também ajuda esse controle de colesterol. E aí, caso ele não consiga isso, aí a gente vai ter que abrir mão não vai ter como fugir do remédio. E a meta do colesterol também é diferente para cada população, porque quando o paciente, por exemplo, já teve um infarto, o nível de colesterol alvo nosso é 50. Quem nunca teve nada, tem de baixo risco cardiovascular, é 120. Então, até o alvo do colesterol, em relação ao remédio ou não, varia dependendo do risco cardiovascular que esse paciente tem. Então, isso tudo é uma análise que a gente tem que fazer com exames e a história do paciente. Eu perguntei para você a respeito do avançar da idade estar relacionado com a dificuldade de absorção de nutrientes. Isso. O metabolismo também, à medida que a pessoa vai envelhecendo, o metabolismo vai diminuindo também, ele vai tendo mais dificuldade de metabolismo. Sim, com certeza. Como um todo, né? O organismo inteiro envelhece, né? Os ossos perdem massa, a musculatura perde a qualidade de contração, o cérebro fica mais lento, o coração fica fibrosado, mais difícil de contrair, às vezes com dificuldades elétricas, o coração também. Então, como um todo, né, nosso intestino, nós envelhecemos, né? Então, esse processo também participa do metabolismo, né? Com certeza. Doutor, na tua clínica, o que você observa lá? Os problemas mais comuns? Porque, na verdade, como geriatra, você trata o ser humano de uma forma geral, né? Sim. Como você já falou em outras entrevistas, você tem que entender um pouquinho de cada especialidade para tratar, né? Sim. O que chega mais no teu consultório? Quais são os problemas que mais você é Acho que são doenças metabólicas mesmo. É fruto dessa questão. A geração que eu atendo é a geração que trabalhou. Eles não são praticantes de atividade física, a maior parte deles. Porque não tinha essa cultura na década de 50, 60, era enxada e plantar e é isso aí. Só que daí eles juntam essa cultura sedentária com uma alimentação moderna rica em carboidrato, e aí você tem um monte de doença, junto com a genética, né, obviamente, que é particular de cada um, mas isso, populacionalmente falando, aumenta muito essas doenças. Então, são doenças metabólicas, que é hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, né? E agora, por fim, os pacientes tendo uma maior longevidade, doenças neurológicas, neurodegenerativas, né? Que é demência de Alzheimer, Parkinson, outros tipos de demência. Existem casos que você está cuidando de um determinado idoso e que você percebe que os nutrientes não estão sendo absorvidos de forma adequada e, consequentemente, você sugere algum tipo de suplementação? Certo. 100% dos meus pacientes são suplementados. Porque mesmo a gente tendo plenas capacidades de absorção, a gente não come tudo que deveria. E não tem como, porque seria demais, seria muita comida. Existem algumas vitaminas que são lipossolúveis, que elas são solúveis em gordura. Essas a gente consegue
fazer depósito no organismo, que é vitamina D, vitamina B12, vitamina E, vitamina K. Então, essas vitaminas a gente consegue fazer depósito. Então, ela não precisa ser, a gente dosa, se tiver boa, a gente não precisa repor. Outras que são hidrossolúveis, que é a vitamina A, minerais, a gente precisa tomar vitamina C, que é extremamente importante na nossa alimentação no sentido de imunidade, para a gente não ficar doente, né, ou diminuir chance para isso. Essas vitaminas elas têm que ser tomadas todos os dias, em uma dose alta, porque elas não fazem depósito, elas oxidam fácil, o nosso corpo gasta elas muito rápido. Então a gente precisa suplementar 100% dos pacientes com esses nutrientes. E você tem como aferir isso aí, medir esse nível adequado desses nutrientes ou é no olho clínico? A vitamina eu faço para todos essa suplementação. A vitamina D e B12 ela é mais estável no organismo, então é mais fácil de você dosar ela. Ela é estável, ela vai gastando e você repondo devagar, então dura semanas. A vitamina C não tem como, questão de 3 dias o que você comeu já era, então você tem que comer diariamente ela. Então, tem coisas que não vale a pena nem ser dosada. É melhor que você repõe mesmo, que você já vai ter o benefício de ter ela sempre no nível adequado. Doutora Dilson, o assunto está muito bacana e com certeza já conseguimos transmitir informações importantes, mas vamos ter que deixar para uma outra entrevista que o nosso tempo já está se esgotando. Vixe, foi um tá prazer. bom? Mas como já fizemos um acordo aqui de você estar sempre aqui, né? Beleza. Então fica mais fácil a gente dar continuidade e explorar outros assuntos também. Opa, muito tá bom? obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista e um bom dia para você. Bom dia, até mais. É isso aí, pessoal. Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não esqueçam de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.